Glórias a Jesus. Queridos, por favor, abra sua Bíblia aí em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, amém? Eu quero falar sobre algo bastante importante, que a nós outros que somos os hijos de Deus, somos medidos e dirigidos por uma obediência a estes princípios, amém? Então, eu quero falar um pouco sobre seu chamado e sobre a vocação que Deus te deu. Amém, querido? Eu quero falar sobre chamado e vocação. Sua vida depende disso. A Bíblia diz assim, ó, que todas as coisas ajudam a bem aqueles que amam a Deus, aqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas ajudam a bem aqueles que amam ao Senhor. Pero a Bíblia diz também em Romanos que aqueles que andam segundo o propósito que foram chamados. Ou seja, as coisas ajudam para mim bem de acordo com o propósito que eu estou cumprindo, ou seja, a lo que Deus te chamou, as coisas vão ajudar a seu bem se você está andando como foi que Deus te chamou. A Bíblia diz isso, irmão. Um dia, Jesucristo, estando com seus discípulos, Jesucristo dijo assim: muchachos, hijos, que alumbre vuestra luz delante de los hombres de la tierra, para que los hombres de la tierra, ellos desean tener el Padre que vosotros tenéis. Entonces, alumbrar nuestra luz delante de los hombres significa demonstrar a las personas que estamos enamorados por Jesucristo, e não só por lo que Ele hizo na cruz por nós, sino que Ele também nos escolheu para algo, e dentro de lo que Ele nos escolheu, nós alumbramos. Então, a Bíblia diz que sua luz tem que alumbrar delante de los hombres, para que los hombres reconozcan a Deus e desejem ter o Padre que tu tienes. Amém, queridos? Nosso trabalho é alumbrar. A Bíblia diz que somos a luz do mundo e sal da terra. Amém? Observe o que Pedro vai dizer aqui. Ele disse assim: por lo qual, hermanos, tanto mais procurad a ser firme. Ou seja, há que ser firme ou flojo? Firme. É firme, querido. Procurad a ser firme vossa vocação e eleição. Agora, por que vocação? Porque isso já não parte de homem, isso é um talento que Deus te dá. A Bíblia diz assim, querido, que o talento que tu sabes, que tu tienes, que te diferencia de outra pessoa, este talento que Deus te deu, isso se chama vocação. Ou seja, esta vocação que Deus te deu, Ele não deu a outra pessoa, Ele te deu a ti. E esta vocação é para que você possa alumbrar de acordo a seu amor e sua entrega para com Deus. Então, a Bíblia diz: haced firme vossa vocação. Lo que Deus te deu, você tem que ser firme em ela. Ou seja, Deus te chamou para ser tarta de chocolate. Exemplo. Porque quando habla de vocação, muita gente assimila vocação com ser pastor. Muita gente assimila vocação em ser um predicador, um evangelista. E não é isso. A vocação que Deus te deu é uma habilidade que te hace sobresalir de outras pessoas. E dá igual se você vai predicar o evangelho com a Bíblia, como você vai anunciar o amor de Cristo com uma entrega que você tem hacia Ele, um sentido de gratidão por tudo o que Ele hizo por ti. É anunciar o evangelho de igual maneira. O anúncio do evangelho é o anúncio de buenas nuevas. Você sabia que a gente que é boa em anunciar buenas nuevas de las escrituras, pero ella mesma na vida de ella não tem nada novo que anunciar? Você sabia que há gente que são buenas em anunciar as buenas nuevas que está em las escrituras, pero a vida de ella mesma, ella nunca tem nada novo que anunciar? Não há um reflejo de la intervenção de Deus bendiciendo ella. A Bíblia diz que quando venimos a Cristo, a Bíblia diz assim, ó, hemos sido chamados para andar em novidade de vida. E aunque muitas pessoas não entendem isso, o que eu vivo no ano 2023, literalmente não pode ser igual ao ano 2022.
Y lo que yo voy a vivir en el año 2024, literalmente no puede ser lo mismo que yo viví en el año 2023. Porque la Biblia Dios me llama a andar de fe en fe y gloria en gloria. Y la Biblia me exhorta a andar en novedad de vida. En novedad de vida. Ahora, ¿cuándo es que esta vida nueva se presenta y las novedades se presentan? Cuando usted está alineado con Dios. Aí Deus, então, Ele tem um prazer em bendecirte, porque você está definido nas Escrituras e você está definido na fé. Por isso a Bíblia diz assim, ó, hermanos, procurad ser firme vossa vocação. Ou seja, qual é a vocação que Deus te deu? Porque se você não eres firme em ella, Deus não te pode bendecir. Ele só pode bendecir pessoa que é firme em lo que Deus deu para ella. Você não pode ser como a ola do mar, que vai a um lado, que vai a outro. Exemplo, vamos poner só assim, de maneira básica e simples. Deus te chama a ser tarta de chocolate. Você é o melhor homem e a melhor mulher que hace tarta de chocolate. E você quer inventar a ser tarta de zanahoria. Pero Deus não te chamou a ser tarta de zanahoria. Deus te chamou para ser tarta de chocolate e a ser firme isso. Então, você não se pode meter em coisas que você não fosse chamado. Não vai funcionar. A graça não te vai seguir. A unção não te vai acompanhar. A unção te vai acompanhar a vocação que Deus te deu. Você tem que estar definido a lo que Deus te chamou. Não busque outra coisa, não vai funcionar, querido. Tem que estar alinhado a uma vocação específica. Amém, querido? E volto a repetir, a vocação não é predicar no altar, não é sair na calle evangelizando, aunque todo isso faz parte. A vocação é uma habilidade que Deus te deu. E você é bueno em ello. E isso te hace sobresalir e você sirve de canal de bendição para outras pessoas. Amém, queridos? Amém? A vocação de Deus, lo que é dado para ti, observe, lo que é dado para ti, se você lo entende que é dado para ti, você lo cuida, você sabe que isso vai terminar nas mãos de Deus e Deus vai fazer uma multiplicação de ello. Amém, querido? Homens de vocação são homens de depósito. Deus deposita em eles, lo toma outra vez e lo devolve outra vez. Amém, queridos? Vocação. Deus te deu uma vocação para algo. Amém. Amém, querido. Deus é lindo. Deus é fiel. A ser firme vossa vocação e eleição. Por que eleição? Porque você vai a elegir, nadie pode elegir por ti. Você vai a elegir se você vai servir a Deus ou não. É uma eleição tuya. Jesucristo dijo assim, quem quer ser mi discípulo. Ele disse assim, aquele que queira ser mi discípulo. Ou seja, está em las manos de la persona, já não nas manos de Cristo. Aquele que queira ser mi discípulo, niegue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Então, a eleição é tuya. A ser firme vossa vocação e vossa. Então, eu he elegido seguir al Senhor. Eu he elegido a ser fiel al Senhor. Pastor, e quando me vêm as penas, os conflitos? Não, você lo vai a vencer porque você está firme na vocação que Ele te deu. E uma unção te vai a respaldar para ele. Amém? Então, observe. Porque haciendo estas coisas, observe aqui. Eu havia dito à pastora que não ia entrar neste tema mais por um tempo, mas vou aproveitar a tocar isso. Não é todo el mundo que vai a reinar com Jesus. Sabe as pessoas que bautizam em águas? Não é todo el mundo que bautiza em água vai a reinar com Jesus. Não, pastor, não. Quem vai reinar com Jesus? Observe. Porque haciendo estas, que coisas, pastor? Haciendo firme a vocação que Deus te deu e haciendo firme a eleição que você elegiste. Porque haciendo estas coisas, não cairás. Você está andando. Cristo disse, siga-me, eu sou o caminho, você está seguindo este caminho. E em este caminho vai venir levantes em contra ti, em contra sua fé. Mas se você está firme na vocação e firme na eleição, não vai cair. Significa que você sempre vai andar. Agora, observe, siga aí. Observe outra vez, porque de esta maneira,
os será otorgada amplia e generosa entrada em el reino de nuestro Señor y entonces no es todo el mundo que va a entrar y reinar con Jesús. Solo quien hace firme la vocación y que hacen firme la elección. Y usted y yo puede cuestionar lo que usted quiera. Es las escrituras. Por eso que quando nós entendemos o princípio do reino, não andamos medindo esforço a lo que hemos elegido. Ou seja, o homem elige sua mulher, casa com ela. E que parece depois ele chegar delante dele, Senhor, com 40 anos de casado, e diz assim, Senhor, minha mulher tem 60 e quero uma de 30. Parece bem isso? É uma eleição. Não se pode cambiar uma lei. Vamos a reinar com Cristo. Amém, aleluia. Se mantengamos firme a vocação que Ele nos deu. E a eleição que você escorriste. A igreja de Jesucristo necessita de pessoas com dones e talentos. E vocações. Ou seja, vamos poner assim, Deus me deu a vocação de ministrar a palavra. E você está aí, você diz, que vocação Deus me deu no corpo? Quizás você é uma pessoa que tem o dom de gente, que eres amável, que eres simpática. Todo o mundo se sente bem cerca de ti. Esse é um dom de Deus. Você usa para a glória de Deus. Você vê um fogo na igreja, um chisme, algo, você apaga o fogo. Esse é um dom de Deus. E também há os dons de Satanás também na igreja. Lo que esparrama discórdia entre os hermanos, que hace isso. Satanás também vocaciona a pessoa. Pero você quédate com a vocação das coisas de Deus, querido. E seja firme. Seja luz. Seja sal. Seja sempre bendição. Que de ti sempre salga água dulce. Porque então Deus te pode bendecir. No reino eterno vai haver uma ampla e generosa entrada para ti. Aleluia. Pensa em sua vocação. Qual é sua vocação? Hermano, pida a Deus, Senhor, eu quero saber qual é a vocação minha. E eu quero poder decidir por ela. Porque Deus te anuncia a vocação. E você decide ser fiel a Ele ou não. Hermano, Deus te anuncia a vocação. Pero você que decide ser fiel a Ele ou não. Ai, Senhor, não sei se eu falo isso aqui. Senhor, não faz isso comigo, não, Jesus. Hermanos, eu estava estes dias orando. E Deus me falou assim. De persona, e isso é forte. E quizá só por el Espírito você pode entender isso. Deus me falou de personas sendo eliminadas. Vê que a Bíblia diz: todos são os chamados e poucos são os escolhidos. Agora mesmo, no mundo inteiro, o Espírito Santo de Deus, ele está eliminando pessoas. Ele está chamando, e a la vez que ele está chamando, ele está eliminando. Você vê que em um exército, chama a gente, os muchachos de 18 anos, para apuntar-se no exército, e faz um treinamento. E dentro desse treinamento, se há 500 muchachos allá, soldados, não são os 500 que vão aprovar em los exames. ¿Por quê? Porque os oficiais vão ver aqueles que têm aptitude, que aguenta o propósito para ir a uma guerra. Há outros que podem chorar o que queira, e vai dizer, não, está suspendido. É assim ou não é?
E o Espírito Santo me falou de um processo que a igreja está passando, e claro que isso não é anunciado em las igrejas. Isso não é anunciado nas igrejas porque muitos pastores não lhes convém anunciar isso. Pablo disse assim, que nos últimos dias se iba a levantar ministros, pastores, amadores de si mesmo, cujo el Deus de ellos é su próprio ventre, ou seja, todo tem que ver só com eles. E Pablo disse assim, e eles, estes ministros, são enemigos de la cruz de Cristo, porque eles só buscam lo que é terrenal e hace la gente inclinar-se solo a lo que é lo terrenal e jamás lança la gente a lo que é celestial e eterno. Pablo dijo isso. A estas personas, Timoteo, cuídate. E te digo llorando, Timoteo, cuídate, apártate destes hombres. E lo que mais há é assim. Personas que não hacen los cristianos reflexionar e pensar. Então, lo que eu vou falar agora, eu hablo com muito temor. Quizá você vai dizer, não era o que eu queria escuchar de um pastor em um miércoles. Pero, hermano, o Espírito Santo, ele está eliminando pessoas. Porque o modelo da igreja que vai estar preparada para receber a Jesucristo é o modelo da igreja de Hechos de los Apóstolos, capítulo 2. É a igreja primitiva. A igreja de Jesucristo, o modelo de ella está em Hechos, capítulo 1 e capítulo 2. É a igreja primitiva. Esta igreja necessita ser restaurada para que Cristo venga. Então, que igreja era esta? Os hermanos tinham todo em comum. Los hermanos tinham todo em comum. Eles eram unânimes em la oração, en el partir del pan, en la doutrina de los apóstolos. Há um modelo, hermano. Mientras esta igreja não se levante, Cristo não pode venir. Então, este modelo da igreja, eles eram llenos do Espírito Santo. E aí, a partir do capítulo 2 até o capítulo 5, no capítulo 5, o Espírito Santo, ele demonstra sua deidade, que ele é Deus. E como é que o Espírito Santo demonstra que ele é Deus? O Espírito Santo na Bíblia, existem duas expressões que definem que ele é um Deus. Ele é o Padre, ele é uno solo. Porque há muita gente que pensa que ele é só a terceira pessoa, como se estivesse em terceiro lugar. Não. Ele é tanto Deus como o Deus Padre, como é Cristo, o Hijo. Ele é Deus. Por exemplo, o ángel Gabriel dijo assim a Maria, Maria, o Santo Espírito vai venir sobre ti, Maria, e tu vas estar embaraçada. Deus te cobrirá com seu poder. O Espírito Santo vai venir sobre ti, e o poder do Altíssimo cobrirá. E o ser santo que nascerá de ti será chamado Hijo de Deus. Hijo de Deus. Então, quem foi que puso Cristo no ventre de Maria? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. Existem duas versões na Bíblia que definem que ele é Deus claramente. Quando você vê qualquer secta dizendo que o Espírito Santo não é Deus, não quero dar nome, mas há secta que não crê no Espírito Santo. É só você levar eles em Lucas. A Bíblia diz, el ser santo que vai a nascer de ti se chamará Jesus, ele é Hijo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo que puso ele em Maria, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Amém? Hechos capítulo 5, a Bíblia diz que a igreja primitiva está crescendo em milagros e señales, al punto que Barnabé vende o que ele tinha e põe nos pés de los apóstolos, porque eles estavam invertindo em missões. E a Bíblia diz, capítulo 5, que há um homem chamado Ananias. Quantos se escutaram essa história? Ananias tinha uma casa, então havia um mover del Espírito, uma moda del Espírito. A gente vendia o que tinha e ponia lo fundo de los pés de los apóstolos, porque essa é uma señal de que o dinheiro não dominava os corações das pessoas. Por isso ponia os pés de los apóstolos. Então, quando metia o que eles vendiam los pés de los apóstolos, e isso eles invertiam em missões para não haver falta na igreja. Agora observe, capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias vendeu uma casa que ele tinha. E quando ele vendeu a casa que ele tinha, ponga atenção, querido. Quando eu estou falando que o Espírito Santo está eliminando pessoas, é isso que eu estou dizendo. Ananias, ele era um principal que fazia parte do governo da igreja que estava iniciando. Ananias não era qualquer pessoa. Ananias era fino, ele era escorrido, lleno do Espírito Santo. Então ele vende a casa, e quando ele vende a casa, a Bíblia diz que ele agarrou uma parte de lo que ele vendeu, agarrou e guardou para ele, e a outra metade ele entregou para os pés de Pedro, a los apóstolos. Quando ele entrega a metade, ele guardou a outra metade para ele. Então Pedro disse assim, Ananias, se tu te quedaras com a casa não era sua? Sim. E se tu quedaras com todo o dinheiro, não é suyo? Sim. Por que então tu vienes mentir ao Espírito Santo?
Aí a Bíblia disse assim, ó, e Pedro disse assim, por que tu mentes ao Espírito Santo? ¿Acaso es de ventaja suya mentir para Deus? Aí é a segunda vez na Bíblia que habla que o Espírito Santo é Deus. Mentir para o Espírito Santo. Por que tu mentes para Deus? E a Bíblia diz que em aquela hora ele caiu morto. Então, que é? Quando é que o Espírito Santo está eliminando pessoas? Nadie cai morto, fulminante, aqui no culto. Nadie cai morto. Observe, as pessoas cometem pecado, trata de desenvolver uma amistade com o Espírito Santo, mas necessita entender, irmão, que Ele é santo. Amém, querido? Ele é soberano. E às vezes você pode tratar de fazer de malícia com Ele, e pode ser que Ele te elimine, Ele te mate espiritualmente. E se Ele te mata espiritualmente, significa, Ele diz, esta pessoa jamás entro em ella, jamás vou a fluir através de ella, me rehuso, me niego a ser parte com esta pessoa. Ou seja, uma morte espiritual. A pessoa não caiu no suelo e não morreu fulminante, mas espiritualmente está. E o Espírito Santo está eliminando pessoas. Em muitas igrejas da face da terra. Pessoas que recebem comandos, recebem chamados, são chamadas, mas não querem ser firme na vocação e na eleição. E que o Espírito Santo vai fazer? Vai eliminá-la. E isso é o que eu estou falando, é difícil escutar, porque não queremos entender isso. ¿Sabe qual é a pior tristeza? Não ia falar outra palavra. ¿Sabe qual é a pior tristeza na vida de um homem? Quando o Espírito Santo se aleja de ele e não quer ele mais parte com ele. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se alejou de Sansão, foi sua ruína. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo saiu de Sansão, foi sua ruína. Quando ele saía de la gente, era a ruína de las pessoas. E a vezes a pessoa ela entra em uma vida de contínua miséria, porque o Espírito Santo saiu de ela. Pero glória a Deus, que Deus é tão lindo e te ama tanto, que Ele te dá uma palavra como esta. Porque Ele não quer sair de ti nunca. Para que você possa entender que todos dependemos do Espírito Santo. Querido, todo o que você tem é o Espírito de Deus. Ele obra em ti, através de ti, para ti. Aleluias. Seja fiel a isso. Seja obediente a isso. Seja fiel e obediente. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 2. Vou terminar pronto. 1 Samuel capítulo 2. Versículo 11. Diga assim comigo, vocação e eleição. Diga assim, tenho que ser firme. Irmão, aprenda isso. Deus te dá uma vocação. E então você vai elegir ser fiel a esta vocação. E quando você elige ser fiel a esta vocação, Deus aí vai decidir o dia que Ele te vai sacar para usar-te. Ele não vai sacar nadie para usar. Ele não vai sacar nadie para ser uma luz que alumbre todos os que estão na casa, assim que antes a pessoa receba a vocação e acerte a eleição. Quando você está bem definido, Deus te vê muito definido na fé. Quando Deus te vê definido na fé, Deus diz assim, agora então eu vou começar contigo. Pero para ello há uma dinâmica para ser escorrido. Não é solamente saber que Deus te vocacionou. Não é solamente você haver aceitado o chamado. Você tem que aguardar em paciência até que Deus te apunte o dedo e diga, é a hora. Pastor, e que eu hago hasta que Deus me apunte o dedo? Que eu hago? Se eu já tenho a vocação, eu tenho o dom, tenho a vocação, eu decidi sim, eu dar um sim à eleição, que hago eu, então, hasta que Deus me comece a poner como uma lumbreira que alumbre todo o que está na casa? Que eu tenho que fazer? Você vai seguir ministrando a Deus hasta que Ele te apunte o dedo. Você vai ser provado em paciência. Então, se observe aqui, Eucana se volveu a sua casa em Ramá,
Y el niño, era Samuel, el profeta Samuel. Y el niño ministraba delante del sacerdote. Ou seja, Samuel foi consagrado a Deus, ele recebeu uma vocação, ele recebeu um chamado. Pero hasta que ele se convertera em profeta, a Bíblia diz que ele ministrava a Jeová em la presença de Eli. Ele ministrava a Jeová em la presença? Pastor, o que é ministrar a Jeová? Acaso Deus necessita ser predicado? É que nós pensamos que ministrar a Deus é predicar a Deus, não. Ministrar a Deus, hermanos, significa adorar-lhe a Ele. Significa contemplar-lhe a Ele. E depositar em Ele total expectativa. Ministre a Deus. Porque quando você ministra a Deus, Deus te vai usar para ministrar a homens. Ministra a Deus, irmão. Samuel crescia ministrando a Deus. Delante dele. Observe o versículo 18. Aí é o niño, não? ¿Sí? O niño. Sigue o versículo 18. Agora é de niño a jovem, tarda muito? Pergunta a seu vecino assim, ó. De niño a jovem, tarda muito? Ou seja, ele agora é jovem. O jovem Samuel ministrava em la presença? Ele não parava de ministrar. Ministra a Deus, querido. Ministra a Deus para que quando Ele te aponte o dedo, você não passe vergonha. Vê adorando-lhe, vê contemplando-lhe. Vê falando com Ele, Senhor, que Tu queres de mim. Vê falando com Ele, Senhor, que Tu queres de mim, que Tu cuentas comigo. Ponga aí 1 de Samuel, capítulo 3, el versículo 19. E Samuel significa que ele agora é homem, já não é ninho nem jovem, ele cresceu. Passado, já não cresce mais. E Samuel e Jeová, agora já não é ele solamente com Deus, agora é Deus com ele. Hasta que Deus esteja contigo, tu vas a ter que aprender a estar com Ele. Eu vejo pessoas que têm dones, pessoas que têm talentos, pessoas que têm vocação, pessoas que têm dones, pessoas que têm talento, pessoas que têm vocação, pero Deus aún não está com elas. Conozco pessoas que cantam como um canário, que predica como o melhor predicador do mundo, pero Deus aún não está com ela. Conosco. Pessoas que ministra, pessoas que habla de las escrituras, pessoas que canta, pero Deus aún não está com ela. Porque ministram a gente, não gasta tempo a ministrar a Deus. E ministrar a Deus não é uma hora de oração, é uma vida em contínua expectativa. Quando será o dia, Senhor, que Tu me vas a apontar o dedo? Vou repetir, conosco pessoas que cantam, têm dom, têm talento, falando desde ordem, pero Deus não está com elas aún. Porque Deus está aguardando esta pessoa ministrarem a Deus. A pessoa, isso está gravando, não foca assim bem cerca da cara do pastor assim. A pessoa que disse assim, pastor, eu quero ser pastor. Deus me chamou a ser pastor. Tenho uma vocação de ministrar. Eu recebi a profecia quando estava no ventre de minha madre. Pastor, quero ser um predicador. Amém. E eu sempre digo a essa pessoa, pero predicar e ser um pastor não é solamente para que no altar abrir a Bíblia, versículo tal e falar. Não. Ou seja, se tu fuiste chamado a ser pastor, Deus te deu uma vocação, que é anunciar o evangelho, apontar um caminho, a vocação. E você lá dijiste, você dijiste sim. Agora observe, dentro de lo que te vai aprovar delante de Deus, que é a igreja, como é sua vida em la igreja?
¿Cuál es su participación, tú que quieres ser pastor, en la iglesia? Si tú falta un culto, la iglesia siente su falta. Tú eres visible en esta iglesia. Tú eres funcional en esta iglesia. Si tú pasar un mes sin ir a esta iglesia, la gente siente su falta. Porque si no es así, es solo cosa de su mente. No fuiste llamado a ser un pastor. No fuiste llamado a predicar. Porque antes de ser, tú ya estás operando en eso. Entonces, siempre que gente me dice así, pastor, Dios me llamó para ser pastor, tengo un llamado. Sí, tengo un llamado, ok. Samuel ministrava a Deus em la presença de Eli. Eu sempre digo às pessoas, eu não te vejo cerca de mim. E se Deus te chamou para ser o pastor, outro pastor te vai levantar. Ou você mesmo vai agarrar o azeite, Deus me honra, pastor. Não, eu quero ser pastor, Deus me chamou. Então, quer ser pastor? Está frente a um pueblo. Estar frente a um pueblo, nadie está frente à calle de um pueblo. Esse tempo já passou. Necessita uma igreja. Você alguma vez estuvo atento, se fundiu a lâmpada, a bombilla? Como Deus te vai a dar uma igreja? Se os pequenos sinais que Ele te dá, você passa de Ele. Como Deus te vai a dar um pueblo? Se as pequenas sinais tu passa. Estou falando a muita gente que está por internet. Deus está falando com alguns que está por internet. Não sirve só querer. Tem que ministrar a Deus. Pero Deus me chamou, pastor. Sim. Ministra a Ele. Nunca vi uma pessoa querer fazer a obra de Deus da sua maneira permanecer de pé. Porque o Espírito Santo não tem parte com ela. Ou siga um modelo estabelecido por Deus, ou senão nunca vai funcionar. Amém, queridos? Amém. Deus é lindo, Deus está falando aqui, mano. Amém. Al dom que Deus te deu, ministra a Ele. Samuel era um ninho, ministrava a Deus em presença de Eli. Era um jovem, ministrava a Deus. Cresceu, agora a Bíblia diz, e Jeová estava. E não deixou cair em terra nenhuma de suas. Eu quero, ponga atenção aqui, irmão, sinta uma unção poderosa. Deus não deixou nenhuma palavra de Samuel cair em. O que significa isso? Samuel foi chamado a ser profeta. E um profeta trabalha com? Porquanto ele ministrava a Deus, Deus disse assim, em la vocação que Deus te dei a ministrar, todo o que você haga vai prosperar. Quando você ministra a Deus, dá igual o que Deus te chamou a ser. Dá igual a vocação que Ele te deu, acertar-te ou não. Quando você ministra a Deus, a lo que Ele te chamou a ser, nunca vai perecer. Porque Ele não vai deixar o que você foste chamado a ser, cair por terra. Quando você entende este princípio, Deus é contigo. Ele não deixa que o que você empreenda caiga por terra. Hermano, não deixa que caiga por terra. Deus não deixa que venga cair por terra. Quantos estão entendendo? Dá um aplauso a Jesus. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Sim, Senhor. Creio que é Hechos capítulo 3. Ponga aí, por favor. 3 ou 13. Não. Espera que eu vou buscar aqui algo. Te amo, Senhor. Sim, Jesus. Tá rolando algo aí. Hechos 13. Estou terminando. Hechos 13. Aleluias. Fiquei sem retorno aqui.
Hechos 13, ponga atenção em ello. Sabe, hermano, quando o pastor habla isso, é porque eu sei que aqui há um montão de gente que tem uma vida que administrar, tem finanças que gestionar, tem um matrimônio, tem filhos crescendo, pero você tem que entender que sua vida, o éxito de sua vida, está em las manos de Deus. Aprenda isso, por favor, e se Deus decide resistir-te, como você vai sobresalir? Quando Deus resiste a uma pessoa, como ela vai sobresalir? Por isso, mais não vale estar a cuentas com Deus. E assegurar-nos que estamos bem em nossa vocação e nossa eleição. Assegurar que está sendo firme. Porque quando você entra com Deus, Deus entra contigo. Quando você está com Ele, Ele está contigo. Mira su coração, mira ver como tu estás delante de Deus. Diga como Davi: Senhor, mira se em mim há um caminho torcido e llévame por caminhos rectos. Porque eu quero fazer sua vontade. Observe isso aqui e termino com isso. Com isso, em nome de Jesus. Havia entonces em la igreja, ¿dónde havia? Havia entonces em la igreja que estava em Antioquia. Graças a Deus. Agora observe aqui, irmão, ponga atenção. Havia na igreja em Antioquia profetas e maestros, porque era o que havia na época. Profetas e maestros. Agora ponga atenção. Bernabé, Simão, el que se chamava Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, el que se havia criado junto com Herodes, el tetrarca, e quem era o último aí? Agora ponga atenção ao seguinte versículo. Ponga atenção. Ministrando estes. Ministrando estes. Pastor, como se ministra ao Senhor? Sendo funcional na igreja. Colaborando com a igreja que Deus te deu. Pastor, eu quero ser escorrido e que o dedo de Jeová venga sobre mim. Tá, ok. Como tu estás em sua igreja? Pastor, eu quero que o dedo de Jeová venga sobre mim. Ok, como tu está em sua igreja? Porque estes homens em sua igreja, havia uma igreja, e em esta igreja eles ministravam ao Senhor. Pastor, que é ministrar ao Senhor? Esté parado, de pé, hasta que Deus te pueda usar em qualquer área, em qualquer momento. Estou falando, irmão, de ser usado não aqui no púlpito, em todas as áreas. Porque se Deus te vai usar no mundo, Ele te vai usar partindo de aqui. Você sabia que Jesus Cristo tinha uma igreja? Lucas 4 habla que Jesus Cristo tinha uma igreja. Aqui nadie sabia disso. Lucas 4 diz assim, que Jesus Cristo foi provado, tal. E a Bíblia diz assim, quando ele descendeu do monte, que ele foi provado, diz assim, ó, e ele foi à sinagoga, como era de sua costumbre, hacerlo. Jesus Cristo sempre estava em sua igreja. E em sua igreja, ele abre o livro do profeta Isaías, e disse, Jesus, hoje te toca ler um versículo, Jesus. Sim, ok. O Espírito de Jeová está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Hermanos, hoje se cumpre esta palavra. Ou seja, ele estava em uma igreja. Ele tinha vida na igreja. Depois de ler Lucas 4. Lleno do Espírito Santo, foi provado, barra del monte, ángeles de sirve. E onde ele foi? A sua igreja, como era de costumbre,
hacerlo. O sea, él no fue al culto. En la iglesia él tenía parte del altar. En su iglesia usted tiene que buscar parte del altar. Y no estoy hablando aquí, usted tiene que ser un fuego donde Dios desciende. Usted tiene que ser una ofrenda donde Dios desciende para consumir, querido. En la iglesia de Jesucristo usted tiene que ser una ofrenda y el fuego desciende. No importa la área que usted esté sirviendo, usted tiene que ser una ofrenda. El fuego viene a consumir la ofrenda. E observe aqui, ministrando este ao Senhor e ayunando. Agora observe aqui, queridos. Dijo el Espírito. Ou seja, hay um grupo de profeta, maestro na igreja, está los muchachos lá, Saulo. Saulo quem era? Nadie. Que era? Nadie, ele não era apóstolo. Nadie, solo ministrava a Deus na igreja. Servia. E os profetas e maestros levantados, menos eles. Agora presta atenção. El Espírito Santo dijo. Quem foi que dijo? Apártame de los grupos que estavam, que creo que foi 4 nombres, solo 2 el Espírito Santo habló. Aparta a Barnabé e os outros, pastor, que passou? Quizás não estava ministrando como deveria ministrar a Deus. Porque o Espírito Santo mandou levantar de los 4 ou 5 que havia solo. Aparta para mim a Barnabé e para a obra que los he. Deus solo te apunta o dedo, solo te levanta depois que você já sabe que tem uma vocação, já sabe que fuiste chamado. Mientras tanto, ve ministrar ao Senhor.